E aí, galerinha do nono ano, vamos lá para mais uma aula de ciências aqui do Instituto Educacional Elim, onde nós temos Deus em primeiro lugar e o ensino de qualidade é sempre. Muito bem, pessoal. Vamos lá para a nossa aula de hoje com o professor Rogerson. Nossa aula de ciências, certo, pessoal? E o seguinte, antes de iniciarmos o nosso conteúdo, eu quero explicar para vocês aqui o nosso planejamento, certo? Quero que vocês fiquem bem atentos aí. Porque é o seguinte, ó, aqui eu já estou mostrando para vocês o planejamento do mês inteiro, certo? O mês de agosto, como é que vai funcionar aí, para vocês já poderem adiantar o conteúdo, tá ok? Já adianto para vocês que a atividade de casa vai ser baseada nesses três capítulos, certo? Capítulo 9, 10 e 11. Então nós teremos 3 aulas esse mês, porque é uma aula por semana. Uma aula que eu digo assim, um dia de aula, mas cada dia de aula são 2 aulas, né? São 2 aulas. Então nós temos 2 aulas aqui, 2 aulas aqui, 2 aqui, ó. São 6 aulas. Cada dia de aula nosso são 2 aulas, né? Beleza. Então cada dia desse aqui, ó, dia 4, nós vamos estudar o capítulo 9, que é hoje, né? Dia 11, vamos estudar o capítulo 10. Dia 18, vamos estudar o capítulo 11. Ok? E aqui as páginas, só para a gente identificar aí. E a atividade de casa qual é? Vocês vão resolver as atividades que tem lá no livro, nesses capítulos, ó, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11. Essas são as atividades que eu vou receber nesse dia aqui, ó. Receber atividades no dia 25 do 8. Receber essas atividades dos capítulos 9, 10 e 11. E o seminário, professor, vai ser baseado nesses capítulos aqui, ó. Então você pode escolher falar de todos, pode escolher falar só de um, pode escolher falar de 2, pode escolher só um tema e por aí vai. Lembrando que os critérios avaliativos são os mesmos, certo? São os mesmos. É o tempo, né? De 2 minutos. 2 minutos. Tem o domínio do conteúdo. Tem decorar, ou seja, você falar sem ter que estar lendo no papel. Você pode até olhar o tópico e tal, mas não pode fazer só aquela leitura, né? E às vezes tem aluno que é só fazer a leitura do livro. E não é para fazer isso. Você pode olhar o tópico e explicar com as suas palavras, certo? Tem também a postura e tem o esboço, ok? São esses 5 critérios. Cada um desses critérios vale 2 pontos, né? 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos, completando aí 10 pontos, ok? Beleza. Então esses são nossos critérios de sempre. Nós temos seguido nos nossos seminários. E aqui você já pode bater um print da tela aí se quiser, para se orientar como serão as nossas atividades, como será o nosso cronograma para esse mês de agosto. Beleza, pessoal? Vamos lá para a nossa aula de hoje. Hoje, pessoal, vamos falar sobre calor e temperatura. Calor e temperatura, beleza? É um assunto assim bem tranquilo, porque é algo que nós já lidamos todos os dias, né? Nós acendemos o fogão para esquentar alguma coisa, nós abrimos a geladeira para pegar algo porque está mais frio lá dentro, mais conservado. Então teve algo relacionado à temperatura e o calor. Vamos só ver assim uma parte mais teórica daquilo que nós já vemos no nosso dia a dia, né? Primeiro termo que vamos estudar aqui é a termologia. O que é a termologia? É a parte da física que estuda os fenômenos associados às trocas de calor. Ó, trocas de calor, você vai estudar a termologia, o estudo da temperatura que envolve as trocas de calor. Também a termologia ela estuda o equilíbrio térmico, que é aquele equilíbrio de temperatura, e a temperatura de um sistema. Então ele vai estudar as trocas de calor, o equilíbrio térmico e a temperatura de um sistema. Onde é que nós aprendemos isso? Na termologia, beleza? E também a termologia ela analisa grandezas tanto macroscópicas quanto microscópicas. É uma observação interessante para você observar que tanto tem grandezas muito grandes
né, macro, como tem grandezas pequenas, ó, micro. Então a termologia ela vai estudar não só grandezas grandes, mas também grandezas pequenas, ok? Então termologia estuda a troca de calor, equilíbrio térmico e temperatura, certo? Temperatura de um sistema aí. Tranquilo. Aí vamos ver o que é temperatura, pessoal. O que é a temperatura? É uma grandeza do ramo da termologia. Já vimos termologia, que fala aqui, ó. Termologia estuda os fenômenos associados à troca de calor, equilíbrio térmico e temperatura. Então, temperatura é uma grandeza do ramo da termologia. E é a medida do nível de agitação das partículas ou do nível da energia térmica de um corpo ou sistema físico. Professor, entendi nada. Tenha calma, meu anjo. Terminei de explicar ainda não, bebê. É o seguinte, funciona assim, ó. Temperatura, ó, ela vai medir, certo? O nível de agitação das partículas, que essas partículas são as moléculas, certo? De um determinado material aí, ou seja líquido, ou seja algum tipo de sólido, ou seja lá o que for. Então a temperatura ela vai medir o nível de agitação dessas moléculas. Entendido? Ah, professor, então quer dizer que quanto mais agitadas as moléculas, maior a temperatura? Isso mesmo, meu anjo, é isso que quer dizer, certo? Quando nós estudamos a temperatura, nós aferimos ali, né, a temperatura, nós medimos a temperatura daquele corpo, nós estamos medindo o nível de agitação das moléculas. Quando você está se sentindo um pouco mal, tomara que não, né? E o corpo está quente, você está com aquela fraqueza no corpo, aquela moleza, aí você quer verificar a sua temperatura. O que é que você faz? Lasca um termômetro debaixo da axila, né? Coloca um termômetro lá debaixo e aí espera um pedaço, né? Um tempo, um pequeno tempo. Se for um termômetro digital, ele vai apitar, né? Se não for, você espera um tempo ali e depois você verifica a temperatura. Naquele momento em que o termômetro está ali na sua axila, para verificar a sua temperatura, ele está medindo o nível de agitação das moléculas do seu corpo, certo? Porque assim, quanto maior... Ah, eu coloquei aqui, né? Mas ficou muito fácil também, ó. Menor agitação, menor temperatura. Maior agitação, maior temperatura. Mas tudo bem, tranquilo. Deixei a pesca para vocês aí. Mas não pode na hora da prova, viu? Aí o seguinte. Quando as partículas ou as moléculas se agitam, elas estão em atrito umas com as outras, né? Batendo umas nas outras e batendo nas paredes do corpo ali, o que for. O que acontece é um aquecimento. A temperatura se eleva porque a agitação das moléculas é maior, certo? Então, ó, quando é que a temperatura é maior? Quando há uma maior agitação das moléculas. Quando é que a temperatura é menor? Quando há menor agitação das moléculas. Então, quanto menor a agitação das moléculas, menor será a temperatura. Entendido, pessoal? Estou ouvindo aí dizendo sim, professor, entendi. Beleza, porque é muito tranquilo, né? Temperatura vai medir o nível de agitação das moléculas daquele corpo que você está medindo a temperatura ali, certo? Então, se lembra, temperatura mede a agitação das moléculas. Beleza? Ou o nível de energia térmica, que no final das contas vai ser a mesma coisa, que é a energia térmica que está sendo utilizada ali para aquela movimentação molecular. Entendeu? Então a mesma ideia. É só um outro termo que ele está utilizando aqui. Temperatura mede o nível de agitação das moléculas ou o nível da energia térmica, que é a energia que foi gasta ali, envolvida naquele processo de agitação molecular, que é a mesma ideia. Tranquilo. Vamos adiante. Para frente que atrás vem gente. Ó, equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio térmico? Também está envolvido na termologia, né? Termologia estuda o equilíbrio térmico.
Beleza, muito bem. Vamos lá, garotinho e garotinha. Equilíbrio térmico acontece sempre que dois ou mais corpos que estão em temperaturas diferentes entram no estado em que adquirem a mesma temperatura. Então, ó, equilíbrio térmico está relacionado à mesma temperatura. Dois corpos estavam com temperatura diferente e entraram em equilíbrio. E agora tem uma mesma temperatura. O corpo de maior temperatura cede energia térmica para o corpo de menor temperatura. E assim as temperaturas se igualam. Vamos supor que você tem aqui uma panela com água. Ok? A água dessa panela, que está nessa panela aqui, está... Vamos dizer que ela está a 100 graus Celsius. Beleza. Aí você coloca um frango congelado aqui dentro. Frango congelado aqui dentro. Esse frango congelado, ele está a... Vou colocar aqui 10 graus Celsius. Ok? Então, ó, eles estão aí em temperaturas diferentes, né? Então, o que é o equilíbrio térmico? É o que vai acontecer. Eles vão se equilibrar. As temperaturas vão ficar equilibradas, ou seja, vão ficar as mesmas, iguais. Olha, o corpo de maior temperatura cede energia térmica para o de menor. Então, o que é que vai acontecer? Esse corpo de maior temperatura, que é a água, vai ceder energia térmica, vai ceder agitação molecular, podemos dizer assim, para o corpo de menor temperatura. O corpo de menor temperatura ele tem uma agitação molecular menor, né? Tem energia térmica menor ali, tá quase parado, vamos dizer assim, né? A movimentação molecular delas. Aí quando eles entram em contato, quando esse corpo de menor temperatura que tem uma baixa agitação molecular entra em contato com esse outro corpo que tem uma alta agitação molecular, estou usando essa linguagem assim para a gente entender, então vai haver uma troca ali, né? O corpo de maior agitação molecular, que tem energia térmica maior, vai ceder energia para o menor. Então vamos supor que eles entrem em equilíbrio aqui a 55 graus Celsius. Então quando a água atingir, né, menos 45 graus Celsius, ela vai ceder 45 graus para o outro corpo. E aqui vai ficar com 55 graus Celsius. Aqui, esse corpo de menor temperatura vai receber 45 graus. Então, vai ficar com 55 graus Celsius. Aí você vai me dizer, professor, sempre é uma média aritmética, é só somar as duas e tal. Não, pera aí, tenha calma. Eu estou te dando um exemplo aqui esporádico, né? Esporádico, aqui aleatório. Só para você ter uma noção do que é que acontece. Não estou dizendo que são exatamente isso aí. Pode haver perdas e tal, aquele outro negócio todo. Então, calma lá. Aqui é só para você ter uma visão geral do que é que acontece para haver um equilíbrio térmico. Não é que o corpo de 10, que está com 10 graus Celsius, vai atingir uma temperatura de 100. Não é isso. Certo? Por que eu estou fazendo esse exemplo? Para você entender. Não é eu pegar um frango que está congelado a 10 graus Celsius, colocar dentro de uma água fervendo a 100 graus Celsius, que aquele frango congelado vai ficar com 100 graus Celsius. Não. O corpo de maior temperatura ele vai ceder energia térmica para o corpo de menor. Então vai depender. Esse fogo ainda está aceso, né? Tem todas as variáveis. Esse fogo ainda está aceso, você aqueceu a água a 100 graus Celsius, desligou o fogo e deixou lá ela a 100 graus Celsius e colocou o frango dentro. O que é que aconteceu? Então tem que analisar todo o contexto. Aqui eu fiz uma média aritmética só para ter uma ideia, né? O que é que acontece? Aquele que está mais quente, ele vai ceder temperatura para o que está mais frio. Usando a linguagem mais popular aqui, saindo dessa linguagem muito técnica, né? Ceder energia térmica e tal, aquele negócio todo. O que está mais quente vai esfriar porque ele está jogando temperatura para o mais frio, entendeu? É assim que acontece a coisa. E aí, quando eles chegarem na mesma temperatura, houve o equilíbrio térmico. Tranquilo? Acho que isso aí ficou bem claro, né? Beleza.
medindo as temperaturas. Como é, meu anjo, que você vai medir a temperatura? É muito simples. É muito simples. Aqui eu coloquei essa figura só para vocês visualizarem aqui os variados tipos de termômetros, de medidores, certo? Tem esses digitais, né, novos aqui, mais modernos. Tem esses mais antigões aqui que você coloca lá debaixo do aí ia dizer outro nome, mas deixa quieto. Da axila, né? Você coloca na axila, né? Ele vai medir aqui, beleza? E tem esses outros aqui que a gente mede geralmente. Você às vezes coloca na geladeira, né? Para verificar a temperatura no local. Tranquilo. Aí aqui, pessoal, tem as escalas bem direitinho, ó. Aqui tá em graus Celsius, né? Graus Celsius. Aí você tem as escalas, ó. 0, aqui é 10. Aí entre o 0 e 10 ó, tá marcado de 2 em 2, né? 2, 4, 6, 8. Aí ó, 20, 30, por aí vai. Você tem que aprender a verificar. Você vê aqui onde é que tá esse líquidozinho, ó. Tá vendo? Ó? O líquidozinho, ó. Que tá 0 grau, né? Aqui tá em quanto? 32, 34, 36, né? Tá mais ou menos aqui 36 graus Celsius, né? Aqui vamos dizer que tá em 0, né? 0 graus Celsius. Aqui tá em 100, né? 100 graus Celsius. Entendeu? Você tem que saber verificar isso daí, tá bom? E é muito fácil. Vem a marcaçãozinha lá, você olhou onde é que tá esse líquidozinho, pronto, já sabe qual é a temperatura. Tranquilo? Então são utilizados esses aparelhos aí para verificar essas temperaturas, para medir, né, essas temperaturas. E aqui, pessoal, tem a escala de temperatura bem legal. Muito legal essa escala de temperatura aqui, só para você ficar antenado, ligado. Ó, a relação entre as escalas. Você tem que saber que existem as mais conhecidas são essas 3 escalas de medida de temperatura. Tem o Celsius, certo? Tem o Fahrenheit e tem o Kelvin, ok? Aqui no Brasil nós utilizamos o Celsius, certo? No Brasil o Celsius. Aqui geralmente nos países de língua inglesa, né? Fahrenheit. E o Kelvin geralmente é para estudos científicos. Eles utilizam essa escala Kelvin aí. Mas tranquilo, dependendo disso, só questão de conhecimento mesmo. Aí você consegue entender o seguinte: para que você consiga fazer uma escala termométrica, você precisa saber o ponto de fusão e o ponto de ebulição daquele material que você está medindo ali. E um dos que você pode utilizar é a água, né? Então aqui você tem o ponto de fusão e aqui você tem o ponto de ebulição. Ebulição. Aqui, ó, certo? Nesse pontinho aqui de cima, ebulição. Nesse aqui de baixo, a fusão. A fusão passa do sólido para o líquido, né? A ebulição do líquido para o gasoso, ok? Muito bem. Que a ebulição é um dos tipos de vaporização, assim? Muito bem. Aí o seguinte, você faz uma relação entre essas 3 e descobre assim como você vai fazer para converter de uma medida para outra. E aqui tem a formulazinha, certo? Aí faz o seguinte: se tu não entender essas duas partes aqui, tu me pergunta que eu te explico, certo? Fala que eu te escuto. Vai lá no privado, lá no WhatsApp e me pergunta, tá bom? Porque isso aqui nada mais é do que a fórmula matemática. Então ele está te mostrando como é que tu chegou nesse final aqui, ó. Nessa última fórmulazinha, que isso aqui é o que vai nos interessar quando você for resolver as questões aí do livro. Se envolver em alguma coisa com essas transformações de medidas aqui, de temperatura. Beleza? Essas outras duas linhas aqui, ó, ele está simplesmente mostrando como é que ele chegou nesse resultado final. Só isso. Ele pegou a temperatura em Celsius, menos 0, dividido pelo 100 menos 0, ou seja, a temperatura de ebulição menos a de fusão, é igual à temperatura em Fahrenheit que você está procurando, menos 32, dividido pela temperatura de ebulição menos a de fusão, e assim por diante, também na escala de Kelvin. E por aí vai, beleza? Então eu repito, se você não entender essa parte aqui, me pergunte, que eu gravo um videozinho extra lá, te explicando, tal, bem direitinho, tá ok?
Basicamente, o que você tem que se prender é essa fórmulazinha aqui, ó. Você pega uma temperatura em Celsius, divide por 5, ela vai ser igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Professor, não entendi, foi nada. Calma, meu anjo. É a mesma coisa eu dizer assim, ó. Pessoal, o cara lá dos Estados Unidos me ligou dizendo que mediu a temperatura lá de um líquido e deu 50 graus Fahrenheit. Aí, cara, eu não sei o que temperatura é essa na minha linguagem, né? Eu entendo grau Celsius, não entendo grau Fahrenheit. O cara mediu lá e disse: amigão, eu medi aqui o líquido e deu 50 graus Fahrenheit. E aí, meu amigo, eu fiquei sem entender. Me ajude aí, como é que eu faço? É muito simples. Você vai só substituir aqui, meu anjo, ó. Você não quer em Celsius? Ele não te deu em Fahrenheit? Então tu vai igualar aqui, ó. TC, que é temperatura Celsius, dividido por 5 vai ser igual. Quem tem a temperatura em Fahrenheit é 50 menos 32 agora, né? Aonde tem temperatura em Fahrenheit, eu coloco a unidade lá que o cara me deu, ó. Temperatura em Fahrenheit dividido por 9. Temperatura em Celsius vai ser igual, ó. 50 menos 32 vai dar quanto, hein? 18, não é não? É 18. 18 dividido por 9 dá quanto? Dá 2. 2 vezes 5 dá quanto? Dá 10. 10 graus Celsius. Entendeu aí a jogada? Ó? 50 menos 32 dá 18. 18 por 9 dá 2. Esse 5 passa para o outro lado multiplicando. 5 vezes 2, 10. 50 graus Fahrenheit são 10 graus Celsius. Entendeu? Muito simples, tranquilo, sossegado. Ok? Então assim você vai saber, com essa relação entre as escalas aqui, ó, você vai saber fazer as transformações de Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Celsius, Celsius para Kelvin, Kelvin para Celsius, de Fahrenheit para Kelvin, Kelvin para Fahrenheit, por aí vai, certo? Essa observaçãozinha que eu coloquei aqui, ó, tem também no livro de vocês aí, né? É só para vocês ficarem ligados o seguinte, que a variação da temperatura em Celsius, a variação da temperatura em Celsius é a mesma variação da temperatura em Kelvin. Só um minutinho aqui, pessoal. Beleza, que tinha desregulado aí, né? Eu tinha nem visto. Mas tudo bem, acho que não cortou muito aí não, deu pra vocês acompanharem. Ó, aí o seguinte, a variação da temperatura em Celsius é a mesma variação da temperatura em Kelvin. Por quê? Porque se você observar aqui, a variação da temperatura de ebulição para a temperatura de fusão dá 100 graus, não dá? Ó, 100 menos 0, 100 graus a variação. E na escala de Kelvin, a variação da temperatura de ebulição para a temperatura de fusão também dá 100, ó. 373 menos 273 dá 100. Entendeu? Então elas têm a mesma variação. Por isso que elas são iguais aqui, ó. A variação da temperatura em Celsius é igual à variação da temperatura em Kelvin. Eles são 100 graus da temperatura de ebulição para a de fusão. Porém, todavia, entretanto, mas a variação da temperatura em Fahrenheit é 1,8 da variação da temperatura em Celsius. Professor, me explica aí. Vou explicar, meu anjo. Da temperatura de ebulição menos a de fusão na escala de Celsius dá quantos graus? 100, né? Beleza. Agora me diga quantos graus dá da temperatura de ebulição para a temperatura de fusão da escala de Fahrenheit. São 212 menos 32. Se você diminuir aqui, vai dar 180. Ó. 180. Então, presta atenção. Aqui eu tenho 180 graus Celsius. Então, essa variação aqui, ó, a de Fahrenheit está variando 1,8 vezes a variação do Celsius, não é não?
Concorda? Ó, o Celsius eu estou variando 100, de ebulição para fusão. E o Fahrenheit estou variando 180, então é 1,8. Só você divide, se você dividir, ó, 180 por 100, você vai ter 1,8. Então, podemos dizer assim que o Fahrenheit aqui é 1,8 vezes a variação do Celsius, ok? A variação da temperatura Fahrenheit é 1,8 a temperatura a variação da temperatura em graus Celsius, ok? Simplesmente isso. Certo, pessoal? Foca mais nisso aqui, ó. Nessa relação entre as escalas aqui, ó. Foca mais aqui, que é onde você vai precisar saber para fazer as transformações de medida. Ok? Muito bem. Pessoal, calor, né? O que é calor? Calor é energia térmica em trânsito. Energia térmica em trânsito, ó. Certo? Eita, reta torta medonha. Devido à diferença de temperatura. Então, uma coisa é a temperatura, ó, que é o nível de agitação das partículas, das moléculas. Por isso que eu coloquei aqui de novo para você relembrar aí, né? Que a temperatura é o nível de agitação das moléculas. E o que é calor? É a energia térmica em trânsito. Em trânsito. Certo? Ok? Devido à diferença de temperatura. O calor ele flui espontaneamente do sistema de temperatura mais alta para o de temperatura mais baixa. Então, o calor, pessoal, ele flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Nós vimos até no exemplo lá, não foi? Cadê? Tá aqui, ó. Nesse exemplo aqui, ó, da panela com a água quente e o frango congelado. Foi? Não estou dizendo que o frango congelado 10 graus Celsius, não. Só um exemplo esporádico aqui, aleatório. Aqui nós vimos um exemplo, certo? O calor, ele fez o que? Ele transitou do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, o que é o calor? Essa energia térmica em trânsito. O calor passou de um corpo para o outro corpo. É a energia em trânsito. A temperatura é a medida da agitação. Você mede a agitação das moléculas, está medindo a temperatura. Mas o calor é a energia térmica em trânsito. É aquele movimento da energia térmica. Está transferindo de um lugar para outro. De um corpo de maior temperatura para um corpo de menor. Ou um sistema, como você queira chamar. Certo? E por que acontece esse trânsito? Porque há diferença de temperatura entre os sistemas. Ou entre os corpos, como você queira dizer. Tranquilo? Então isso é calor. Temperatura, agitação das moléculas. Você mede a agitação das moléculas. Calor é energia em trânsito. Porque tem uma diferença de temperatura. Então vai haver esse trânsito aí dessa energia térmica, certo? Muito bem. Medindo o calor. Pessoal, como é que você vai medir o calor? Para entendermos melhor a grandeza, calor, é importante também sabermos quantificá-la. Para isso, precisamos conhecer algumas outras grandezas que influenciam direta ou indiretamente essa quantificação. Vamos lá. Massa, né? É massa, cara, ó. Você, para medir o calor, você tem que entender onde é que a massa vai influenciar na medida de calor, certo? Ela vai influenciar? Vai porque é o seguinte, ó. Quanto maior a massa, maior a energia térmica. Tem que ir para aquecer aquele corpo, vamos dizer assim, né? Então olha o que é que ele diz aqui, ó. Quanto mais massa tiver um corpo, de mais energia térmica necessitará, já que ele não pode ter calor contido em si mesmo. Então, se você quer, por exemplo, aquecer 1 kg de carne, você vai precisar de uma determinada temperatura ali, né? Para transferir esse calor, essa energia térmica de um corpo para o outro. Aquele exemplo lá da água, né? Vamos supor que você tinha aqui, ó, 1 litro de água para aquecer 1 kg de carne.
Mas se tu tiver 10 kg de carne, tu vai conseguir aquecer com o mesmo litro de água? Pode até aquecer, mas olha o tempo que vai levar. Então tu vai precisar de mais energia térmica, de mais calor para aquecer aquele corpo de massa maior, certo? Então essa é a ideia. Essa é a ideia. Se tu vai aquecer algo que contém ali 1 kg, é uma coisa, você precisa de uma determinada energia térmica. Mas se você tiver um corpo de 100 kg, você vai precisar de mais energia térmica. Então, quanto mais massa tem o corpo, mais energia térmica você precisa para aquecer aquele corpo. Beleza? Outro detalhe é o calor específico. O calor específico, pessoal, é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de uma dada substância. Então, o que é o calor específico? Se lembra, 1 grau Celsius, 1 grama. 1 grau Celsius, 1 grama. Então, é a quantidade de calor, o calor específico é a quantidade de calor que você precisa para elevar a temperatura de 1 grama de uma substância em 1 grau Celsius. Vamos dar um exemplo aqui para ver se melhora aí o entendimento. Vamos supor que você tem aqui 1 grama de aço, certo? E ele está a uma temperatura de 10 graus Celsius. Aí você vai elevar a temperatura desse 1 grama de aço para 11 graus Celsius, certo? É o mesmo 1 grama de aço. Você quer elevar a temperatura dele para 11 graus Celsius. Observe aqui, ó, é 1 grama de uma substância elevar a 1 grau, tá aqui, ó. Então, o calor necessário para executar esse procedimento aqui, elevar esse 1 grama, a temperatura desse 1 grama de aço de 10 para 11 graus. Esse calor que você vai injetar, vou usar essa linguagem, né? Você vai injetar no aço aí, vai expor o aço a essa temperatura. Esse calor é chamado de calor específico, beleza? Então, vou recapitular aqui com calma. Calor específico é um calor necessário para elevar 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de uma determinada substância, certo? E aí eu dei um exemplo. Eu tenho 1 grama de aço a 10 graus Celsius, quero elevar a temperatura dele para 11 graus Celsius. Então, o calor que eu preciso para que aconteça esse aquecimento aí de 1 grau Celsius em 1 grama, esse calor é chamado de calor específico, ok? Muito bem. Espero que tenha ficado claro aí. Se não ficou, me pergunta que eu explico de novo. Não tem isso não. Ó, agora o que é calor sensível? É um tipo de grandeza que descreve o aumento ou a diminuição de temperatura sem haver a mudança necessária de estado físico. Eu só não entendi nada. Tenha calma, rapaz. Eu não terminei de te explicar ainda não, meu anjo. Só fiz a leitura da definição. Que nasceu de 7 meses, tá sangria desatada, é, meu filho? Ó, presta atenção. Calor sensível, o nome já está dizendo. É uma espécie de calor que você vai colocar ali naquela substância, que ela vai mudar a temperatura, mas não vai mudar o seu estado físico. Lembra dos 3 estados físicos da matéria? Sólido, líquido, vou colocar bem aqui assim, ó. Líquido. E o outro, me diga aí. Eu ouvi, estão gritando, gasoso, tô ouvindo, mano. Ó, sólido, líquido e gasoso. Beleza. Então, vamos supor que você tem um sólido ali a 0 graus Celsius. Aí você eleva a temperatura dele para 10 graus Celsius. Mas ele não virou líquido. Continua no mesmo estado sólido, no mesmo estado físico dele. Tranquilo, então esse calor foi um calor sensível. Tá ligado aí? Sensível. Ele não mudou o seu estado físico. Ele sofreu uma variação de temperatura ali, porque as suas moléculas se agitaram um pouco, né? E o calor dele aumentou de 0 para 10,
essa agitação molecular aumentou aí 10 graus, de 0 para 10, certo? A temperatura se elevou, mas não foi o suficiente para mudar o estado físico daquele material. Então esse calor é chamado de calor sensível. Professor, o mesmo aconteceria em um líquido? Se eu tivesse um líquido, professor, a 15 graus Celsius e aquecesse-o até 25 graus Celsius e ele não virasse gás, vapor, esse calor que eu submeti o líquido, ele é chamado de calor sensível? Isso mesmo, meu anjo, é justamente isso. Você elevou uma temperatura ou diminuiu, também pode acontecer o contrário. Em vez de você elevar de 15 para 25, você reduzir de 25 para 15, tanto faz, ou elevar ou diminuir, ó. Tem dizendo aqui, ó, aumento ou diminuição, sem que haja necessariamente a mudança do estado físico. Então, você aqueceu ali aquele líquido, mas ele não virou gás, não virou vapor. Show de bola. Você forneceu um calor sensível àquela matéria, ou aquele objeto, ou aquele corpo, ou aquele sistema, conforme você queira dizer, qualquer nome aí, certo? E vamos supor que você tem um gás a 100 graus Celsius, ó. Aí você reduziu, né? Reduziu a temperatura dele para 90 e ele continuou sendo gás. Tranquilo, você forneceu um calor sensível. Entendido aí, pessoal? Isso aqui é tranquilo, né? Só questão de decoreba. E tem a fórmula do calor sensível, né? Qual é a fórmula? Q, que é a quantidade de calor em calorias, é igual a massa, que é dada em gramas, vezes o C, que é o calor específico, é uma constante, né, de calor específico, dada em caloria por grama grau Celsius, caloria por grama grau Celsius, que multiplica a variação do tempo, ó. Variação de temperatura. Que tempo, mano? Variação de temperatura. Variação de tempo, é doido. Tô nem trabalhando com velocidade, né? Variação de temperatura, pessoal, certo? Essa variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial, certo? Isso aqui é a variação do tempo, ok? Você pega o tempo. E tempo só quer dizer tempo, a temperatura, mano. Você pega a temperatura final menos a temperatura inicial. A variação da temperatura. Que tempo, macho. Preste atenção, macho. É porque a gente viu tanto ΔT como variação de tempo. De tempo, né? Trabalhando com velocidade aí. Isso quer dizer tempo. É temperatura aqui. Temperatura. Então a variação de temperatura é igual a temperatura final menos a temperatura inicial. Ok? Então você pega ali as duas temperaturas, faz a diferença entre elas, a maior menos a menor, e você tem a variação da temperatura, que pode ser em graus Celsius ou Kelvin. Ok? Kelvin. Professor, por que não Fahrenheit? Porque não tem a mesma variação do Celsius nem do Kelvin. Então você tem que ter cuidado, porque essas duas temperaturas, ó, elas têm que estar na mesma medida. Se aqui for Celsius, aqui tem que ser Celsius. Se aqui for Kelvin, aqui tem que ser Kelvin. Se aqui for Fahrenheit, tem que ser Fahrenheit. Ok? Então tem que ser a mesma temperatura, você ter aquela variação certinha lá. E o Fahrenheit não é ideal você utilizar aqui, que ele vai modificar aí o sistema. Por isso que ele já diz aqui, ó, Celsius ou Kelvin. Então utiliza o Celsius ou Kelvin. Acabou. Eu quero usar Fahrenheit, rapaz, problema seu. O certo é Celsius ou Kelvin. Entendeu? Utilize uma dessas duas aí. Tranquilo. Pessoal, agora vamos para o calor latente. O que é calor latente? É a medida de calor que determina que determinada substância recebe em sua mudança de estado. Ó, presta atenção. Calor sensível, presta atenção para não confundir. Calor sensível é um determinado calor que aquele corpo recebe ou é retirado dela, tanto faz, né? Retirado dele, do corpo,
Ou ele eleva a temperatura ou diminui a temperatura por estar sendo submetido àquele determinado calor, né? Mas não muda de estado, beleza. Já no calor latente, é a medida de calor que determinada substância recebe em sua mudança de estado. Então, na hora que aquele material está mudando de estado, vamos supor, ele está passando do sólido para o líquido, né? Aqui é o sólido e aqui é o líquido, né? Sólido e líquido. Qual a temperatura que essa substância recebeu, certo? Qual foi o calor que ela recebeu no momento aqui dessa mudança de estado? Ó. Presta atenção, é a medida de calor que determinada substância recebe em sua mudança de estado. Então, o calor que ela está recebendo naquela hora da mudança de estado. Então, esse calor é chamado de calor latente, certo? Calor latente. Tem até uma tabelinha aí no livro de vocês, na página 98, que fala do calor latente da água, né? Calor latente para a água. Qual é o calor que a água está recebendo na hora da sua fusão, que é passando do estado sólido para o líquido? Aí tem dizendo aí, ó, mais 80, né? Nesse caso, ó, sólido para líquido, a água, no exemplo da água, viu? Estou utilizando aqui o exemplo da água. O calor latente é mais 80 caloria por grama. Caloria por grama. Então, na hora da fusão, pessoal, aqui nós estamos falando da fusão, né? Ó, fusão. Está passando do sólido para o líquido. Nessa hora da fusão, o que é que está acontecendo com relação ao calor latente? É o calor que cada grama de água está recebendo, certo? É 80 calorias. Cada grama de água está recebendo 80 calorias. Ah, professor, agora eu entendi. Quer dizer, cada grama de água, de gelo nesse caso aqui, né, que é o sólido, desse gelo aqui, que é a água solidificada, né? Cada grama está recebendo 80 calorias. Então esse é o calor latente, que é aquele calor que a substância está recebendo no momento da sua mudança de estado, certo? Tá aí, ó. É a medida de calor que determinada substância recebe em sua mudança de estado. Beleza? E se eu quiser fazer com que esse líquido se transforme num gás, aqui no gás gasoso, né? Vamos colocar aqui, gasoso. Estou trabalhando com a água ainda. Aqui é o processo de, muito bem, vaporização, né? Aqui está acontecendo a vaporização. Vou até anotar aqui, ó. Vaporização. Quanto de calor esse líquido está recebendo ali para vaporizar? Está recebendo 540, ó, mais 540 calorias por grama. Então, em cada grama desse líquido, da água em líquido, está recebendo 540 calorias para vaporizar, para virar gás, vapor. Entenderam aí? Muito bem. Então, isso é o calor latente. É o calor que 1 grama da substância está recebendo naquele momento ali, certo? Aqui nós estamos usando esse exemplo, né? Caloria por grama. Então, é o calor que ele está recebendo em cada grama de sua substância. Muito bem. Dilatação e contração dos corpos. Pessoal, isso aqui também é bem tranquilo. Dilatar é aumentar, né? Contrair é diminuir. É muito fácil. Aí assim, ó, todo material ele sofre uma dilatação térmica nas 3 dimensões. Todo material, vamos supor,
Você está aquecendo ali um trilho de um trem. Beleza, ele vai dilatar de forma linear, né? No comprimento ali. Você está dilatando uma chapa de ferro, que tem uma determinada área. Ela vai dilatar em todos os lados. Então, dilatar na área. Você tem um cubo de ferro, vai dilatar de forma volumétrica. Então, é só isso. Esse conteúdo de dilatação e contração é simplesmente isso. Todo material ele vai sofrer essa dilatação. Se ela estiver exposta ao calor, né? A uma variação de calor, variação de temperatura, então vai acontecer essa dilatação, certo? É por isso que às vezes você vê naquelas pontes, né? Eles têm uma brecha entre elas, né? Quando você vai passando com o carro em cima da ponte, aí você pode observar que eles vai fazendo aquele barulhinho, trup, trup, trup. Já prestaram atenção já? Eles não colam as placas de concreto ali uma na outra. Ele tem uma certa distância uma da outra. Aí você vai passando em cima da ponte, você escuta, né? Trup, 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 né? Por que isso? Porque, meu anjo, ali está exposto, aquela ponte está exposta a temperaturas, certo? A variações de temperatura. Está exposta ao calor. E ela vai dilatar ou se contrair, dependendo de como é que está a troca, né? Se ela está recebendo energia térmica, se ela está aquecendo, então ela vai dilatar. Se ela está cedendo agora energia térmica, se ela está mais quente do que o ambiente que a cerca, então o que é que vai acontecer? Ela vai ceder energia térmica, então ela vai se contrair. Entenderam a ideia? Então por isso que tem essa folga, que é para quando ela se dilatar não rachar a ponte. Porque se ficasse tudo coladinho, na hora que ela dilatasse, ela ia rachar a ponte, certo? Ia quebrar ali algumas coisas, ia comprometer a estrutura da ponte. Por isso que tem que ficar, né, distante um pouquinho do outro aí, tá ok? Tem que dar esse desconto, vamos dizer assim. Certo, pessoal? Então todo material, né, ele vai sofrer essa dilatação térmica aí nas 3 dimensões, linear, em forma de área e volumétrica. E aqui a dilatação linear ocorre entre objetos de grande ou pequeno comprimento, tanto faz, ou grande ou pequeno vai acontecer. E essa é a fórmula, ó, ΔL igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. ΔL é a variação do comprimento, lembrando que esse delta indica a variação, né? Variação do comprimento. L0 é o comprimento inicial, esse alfazinho aqui é o coeficiente de dilatação linear. E o ΔT é a variação de temperatura. Aí você vai fazer daquele mesmo jeito a variação de temperatura, ó. T menos T0, né? Que é o temperatura final menos a temperatura inicial. Ok? Formulazinha você tem que decorar tranquilamente, não tem complicação. A dilatação superficial, mesma coisa. Vai ser a dilatação na área. A área, pessoal, você não calcula, né? Base vezes altura, né? Largura vezes comprimento, né? Largura vezes comprimento. É assim você calcula a área, né, de um objeto. Ó, você tem um objeto aqui e tal. Largura, comprimento, beleza. Calcula a área. Então ele vai ceder nos dois lados, ó. Vai ceder aqui. Vamos supor, e vai ceder aqui, né? Assim vai parecer mais um volume, né? Mas não é o volume. É só, ó, aqui na largura e cedeu no comprimento também, certo? Ela vai esticar de um lado, esticar do outro, vamos dizer assim, né? Tá entendendo? Então ela vai ceder em área, Muito bem, vai se dilatar, né? Ou se contrair, tanto faz. Aí, ó, ΔA, que é a variação da área, é igual à área inicial vezes esse coeficiente de dilatação superficial, que é o beta, vezes a variação da temperatura. Estou dizendo assim devagar para não dizer tempo, né? Essa variação da temperatura é temperatura final menos temperatura inicial. Certo? Muito bem. Muito bem, muito bem. E tem a dilatação volumétrica. Ah, professor, essa é muito fácil, professor. É a dilatação do volume, vai dilatar em volume. É o cubo, você tem um cubo, né? E aí ele vai dilatar em volume, ó. Não tem as 3 dimensões no cubo? Largura, altura e profundidade, né? Assim, ó. Tem comprimento, tem altura e tem a profundidade, ó. Então ele vai dilatar nas 3 dimensões, ó. Na largura,
na altura e na profundidade. É isso mesmo, meu anjo. É isso mesmo. Então você vai ter a variação do volume, vai ser o volume inicial, que multiplica o coeficiente de dilatação volumétrica, que multiplica a variação de temperatura. Ok? E a mesma coisa, a variação de temperatura é temperatura final menos temperatura inicial. Ok? Muito bem. E os processos de transmissão de calor, né? É possível ter a sensação de que um lugar ou um objeto está quente ou frio sem que haja contato físico direto com ele. Isso é o processo de transmissão, certo? Você consegue transmitir o calor sem necessariamente ter que tocar no objeto. E aí a gente vai entender melhor quando estudar esses três tipos aqui de transmissões de calor: condução térmica, convecção térmica e irradiação térmica. Olha a condução térmica. É a propagação de calor em que a energia térmica é transmitida de partícula para partícula mediante colisões e alterações das agitações térmicas. Então ele vai agitando, né? Ele vai passando, vamos dizer assim, vai agitando as moléculas e as outras moléculas vão agitando as outras, vai passando, certo? Continua ali, né? Naquela estrutura, mas ela vai passando. Ele dá até um exemplo aqui interessante, ó. Agitações através da energia em trânsito ali direcionada, né? Que é o calor, né? A energia em trânsito é o calor. É importante ressaltar que não há transporte das partículas. Ou seja, as partículas não saem de um lugar para o outro. Há tão somente a transmissão de energia térmica. Só transmite energia térmica. As partículas não saem do lugar para ir para outro lugar, certo? Só há transmissão de energia térmica. Um bom exemplo, ó, de condução, dessa condução térmica, é uma panela. Ela recebe o calor do fogo, né? Aí o metal é aquecido, porque o fogo ali tem mais calor do que o metal. Nós vimos que esse calor ele espontaneamente vai do lugar mais quente para o mais frio, para o menos quente, podemos dizer também assim, né? E aí, então o fogo está mais quente que a panela. Então o calor vai sair do fogo para a panela vai começar a aquecer, que ela está recebendo calor, né? Energia térmica. Aí eu vou até desenhar aqui, né? Para ver se fica melhor. Eu vou desenhar assim. Ó. Aqui eu tenho fogo, né? Fogo aqui e tal. Aí aqui eu tô com 100 graus Celsius, vamos supor, né? A panela tá a temperatura ambiente, vamos supor, de 25 graus Celsius, né? Aí essa panela aqui, ela vai começar a aquecer, porque ela tá recebendo calor do fogo. Muito bem. Aí ela subiu aqui, e aqui dentro eu tenho uma água, né? Eu tenho uma água que eu quero aquecer. E essa água aqui está a 10 graus Celsius, que eu coloquei ela gelada aí dentro, vamos supor, né? Aí o que vai acontecer? É a condução térmica. Como é que acontece? Ela acontece assim, ó. O fogo aquece a panela vai aquecer, está recebendo calor, então a temperatura dela vai aumentar, porque as moléculas dela estão sendo agitadas, né? Porque ela está recebendo energia térmica. Aí essa panela subiu de 25 para 50 graus. E estou usando um exemplo aqui bem michuruca, né? E a água continuou a 10, mas beleza. Essa temperatura de 50 está passando aqui pela parede, ó, da panela. Passando. O que é que ele diz quando ele fala isso aqui, ó? Transmitida partícula a partícula e tal, mediante as colisões, alteração na agitação térmica através da energia térmica. É importante ressaltar que não há transporte das partículas. Ou seja, essas partículas de ferro, da molécula de ferro aqui da panela, não vão passar para a água, para aquecer a água. Tá entendendo? Não há o transporte das moléculas do ferro. O ferro não está passando para dentro da água para aquecer. Está acontecendo o quê? Transmissão de energia térmica. Por meio de quê? Ó? Das colisões e alterações das agitações térmicas. Então as moléculas ali estão sendo agitadas, porque estão recebendo calor. As moléculas da panela. Aí a panela vai começar a agitar as moléculas, né, da panela ali, daquele material, e elas vão aquecer, porque estão se agitando, então a temperatura está subindo. E a partir disso, essa temperatura, esse calor agora da panela está em contato com a água. E automaticamente a água, como tem a temperatura inferior à da panela,
naturalmente, o que é que acontece? O corpo de maior temperatura cede energia térmica para o de menor. Então acaba que essa água vai se elevar a temperatura dela. Entendeu? É assim que acontece a condução térmica, né? Essa mudança de temperatura por meio de condução. Certo? Muito bem. Aí ele está só explicando aqui. O metal é aquecido, em seguida repassa o calor para o elemento do interior da panela, provando que o calor foi conduzido. Beleza. E tem também, pessoal, a convecção térmica. Convecção é um pouquinho diferente da condução. Condução, as partículas não se movem. Elas estão ali. Não se movem em que sentido? De sair de um material e ir para o outro. Ela só sofre aquela alteração térmica por causa da agitação das moléculas. Então ela vai aumentar a sua energia térmica e quem tiver em contato com ela vai também sofrer alguma alteração térmica. Já a convecção, ó, é a transmissão de calor em que a energia térmica é propagada mediante o transporte de matéria. Opa! Olha aqui o grande detalhe. Ó. Aqui na convecção já há o transporte de matéria, havendo, nesse caso, o deslocamento de partículas, ou seja, de moléculas, né? Ó, moléculas. Logo, a convecção é um fenômeno que só se processa em meios fluidos, certo? Ou seja, líquidos e gases, certo? Em que a massa fluida quente sobe, trocando de lugar com a massa fria, que, por ser mais densa, desce. Entenderam aí a ideia? Então, a convecção térmica já há o deslocamento das moléculas. E isso acontece geralmente com fluidos, ou líquidos, ou gases. O que é mais quente, o que é que vai acontecer? Ele sobe, porque ele é menos denso. E o que é mais frio, ele desce, porque é mais denso. Entenderam, pessoal? Ó, a massa fluida quente sobe. Ó. O quente sobe, trocando de lugar com a massa fria, que por sua vez desce. Né? Ó. A massa fria desce. Então o quente sobe, o frio desce. Certo? É assim que acontece a convecção térmica. Tipo, vão trocar de lugar, né? O que é quente ali está sendo aquecido ali embaixo, ele vai subir, subir, subir e vai trocar de lugar com o que é frio. O que é frio vai descer e vai ser aquecido. Daqui a pouco está tudo quente, né? Vamos supor. Muito bem. E a irradiação térmica? Pessoal, a irradiação é uma outra forma de sensação térmica, vamos dizer assim, né? Eu não preciso tocar para sentir. É a propagação de calor em que a energia térmica é transmitida através de ondas eletromagnéticas. Certo? Ou seja, a energia radiante que atinge o corpo. Um bom exemplo é a irradiação do Sol. Recebemos sua luz, que são ondas eletromagnéticas. Isso é um grande exemplo, né? A irradiação térmica. Esses são os tipos de transmissão de calor, certo, pessoal? Nós não precisamos pegar nem tocar, mas conseguimos sentir aí a diferença, né, de temperatura. Beleza? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, certo? Espero que tenham compreendido aí. Se ficou alguma dúvida, entre em contato para tirar as dúvidas, tá ok? E estou à disposição para esclarecer. Não esqueça esse é o nosso conteúdo. Na próxima aula, nós vamos abordar aqui, ó, dia 11, né? Capítulo 10, das páginas 106 a 111. Essa é a nossa teoria, certo, pessoal? A teoria, nós vamos abordar a teoria. Você vai ficar com a prática, ó, que são as atividades, ok? Professor, quando é que eu começo a fazer? Ontem. Começa a fazer ontem. Brincadeira. Já era para ter começado, né, pessoal? É o seguinte, faça todas, ó. Capítulo 9, 10 e 11. Professor, posso fazer tudo de uma vez? Ora, mas rapaz, melhor para ti, mano. Que aí tu fica logo livre, entendeu? Já fica livre logo. Mas você que sabe aí como é que quer fazer. Contanto que
No dia 25 eu tenho que receber, né? Essas atividades aí. Já estou te adiantando todas para que você se adiante no serviço. Não durma no ponto. Porque se você deixar para entregar, para fazer, melhor dizendo, só no dia de entregar, você vai se enrolar todinho ou todinha. Porque são 3 capítulos. Aí você me pergunta, professor, por que é que o senhor está matando nós? Botando 3 capítulos para nós estudar? Meu anjo, estou matando vocês? Não, foi o MEC que aprovou o livro de vocês com essa quantidade de capítulo aí. Eu simplesmente estou cumprindo o cronograma anual do livro de vocês, certo? No livro de vocês tem 20 capítulos, certo? 20 capítulos. Então não foi eu que fiz não, o livro não, certo? Sou autor do livro não. Eu simplesmente estou repassando o que já foi estudado, segundo os estudiosos aí, que vocês suportariam esse conteúdo no ano. Então, a culpa não é minha, vamos dizer assim. Se você está achando que é muito conteúdo, a culpa não é minha, né? É do MEC. Manda um processo para eles lá, certo? Vai lá no MEC, MEC, rapaz, vou processar vocês porque vocês estão botando conteúdo demais para nós. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou simplesmente fazendo o meu papel de professor, que é repassar o conteúdo que vocês precisam ouvir, vocês precisam aprender no 9º ano, beleza? Então, para que nós cumpramos todo o plano pedagógico anual, nós precisamos estudar aí 3 capítulos por mês, daqui em diante. Ó. Então, 3 capítulos em agosto, 3 capítulos em setembro, 3 em outubro, 3 em novembro, que é para nós concluirmos tudo, né? Ok? E principalmente vocês do 9º ano, que em novembro tem que estar, vamos dizer assim, concluído, né? Assim, tem negócio sei o que e tal, preparar tudo, documentação para vocês vão transferir, não sei para onde. Aí tem que concluir tudo aí. Mas não se preocupe não que vai dar certo. O conteúdo é tranquilo, é só estudar direitinho, né? Que vai dar certo. E como sempre, o papai Rogério está por aqui, né? Ou papai não, tio, né? Tio Rogério, que eu tenho a mania, mas tudo bem. Tio Rogério está por aqui, qualquer dúvida, né? Só entrar em contato, beleza? Pessoal, grande abraço, Deus abençoe a todos. Até a nossa próxima aula aí, se Deus quiser.